Nessa aula, a gente vai trabalhar o movimento fraco e os alvos que envolvem o padrão de pensamento do movimento fraco. Vamos lá. Aqui a gente tem nossa linha de tendência. Houve uma quebra da linha de tendência, uma consolidação na região de topo aqui dessa máxima. Ó, o preço ele foi e voltou, bem consolidado. Essa linha foi marcada no tempo limpo dela corretamente. E a gente está aqui no tempo limpo dessa consolidação. E visualmente você sabe que, olha só, vou pegar a linha aqui e vou tentar refazer. A gente não consegue estar refazendo essa linha de tendência. A gente marca a linha de tendência aqui e a gente não tem um movimento proporcional. Olha só. E quando a gente remarca por esse ponto, também não dá. Aqui também não dá. E quando ocorre isso, gente, nada mais é do que o que a gente está estudando. Ou é uma linha de tendência de acompanhamento na frente, ou é um movimento fraco. Então, aqui a gente vai observar o seguinte. Eu vou pegar... Qual é a primeira dificuldade de remarcação? O primeiro fundinho aqui que eu não consegui marcar, esse aqui. Eu pego a partir dele, vou gerar uma linha de tendência aqui. Mas aí, visualmente, você fala, nossa, isso aqui vai dar um canalzinho. Olha só. E a gente consegue estruturar um canal perfeito aqui. Muitas vezes fica aqui, ó, um topinho de fora, não tem problema, não tá tocando, isso não é problema. O interessante é a gente ter bastante informação aí de vai e vem, formando um canalzinho. Você vê vários toques de um lado e de outro. Então, a gente tem aqui nosso movimento fraco. Normalmente, o movimento fraco, ele faz uns 3 topinhos, ó. Né? Aqui a gente tem um intermediáriozinho. 2 que toca lá, ó. Mais um terceiro, né? A gente tem até aqui um intermediáriozinho que foi lá. Enfim, a gente tem umas 3, 4 espichadas para cima, mas a média são 3. E aí, depois ele começa a fazer um retorninho. E aí, gente, claro que a gente ainda não viu o gatilho de entrada, a gente ainda vai ver daqui a pouco, né, nos próximos módulos. Mas para vocês já terem uma noção do padrão de pensamento que envolve o movimento fraco, a ideia é que se a gente tem uma venda ocorrendo aqui em cima, o primeiro alvo que ele busca é o TTA do movimento fraco. A gente já estudou TTA e assim como a gente tem TTA em linha de tendência, a gente tem TTA no movimento fraco. E funciona da mesma forma. O TTA do movimento fraco é o candle que faz o toque de linha. E aí a gente utiliza o quê? O corpo do candle. Aqui a gente tem esse corpo, né? E a gente tem que marcar no tempo limpo do movimento fraco. Então, esse tempo limpo do movimento fraco aqui não é 2 horas. Vamos descer para a gente marcar. O tempo limpo dele, ó, tava lá em 1 hora, tá vendo? Ó? Em 1 hora tá bem nítido. Se eu descer para 30 minutos, ó, fica inviável, fica sujo. E aí, o tempo limpo dele aqui, ó, quando a gente estava estudando ele, era em 1 hora. Olha só. E aí, para eu marcar esse toque ali do movimento fraco, eu tenho que marcar aqui dentro desse tempo. E aí, da mesma forma aqui, ó, eu tenho esse candle que faz o toque, o corpo dele é aqui. Nesse caso, a máxima é aqui, ó. Isso aqui abre uma margem enorme pra gente, né? Eu vou comentar com vocês. Aqui a gente tem um movimento que eu chamo de movimento liso. É quando a gente tem um candle muito grande, né? De uma cor só, lógico, né? A gente tem um candle verde ou então um candle vermelho muito grande. E a gente tem esse corpo muito grande. Quando o preço lá na frente indica a venda e entra nele, ele vem buscar o fundo. E olha lá o que aconteceu, olha. Vem direto, sem nem piscar. E aí depois que chega que ele começa a dar uma agarrada. Então esse é o nosso movimento liso, tá? Toda vez que a gente tem essa... Pode acontecer com um candle só ou com vários. Aqui a gente também tem um movimento liso, olha. Vários candles seguidos da mesma cor. Então quando o preço costuma entrar nessas regiões, ele costuma buscar fechar, como se fosse um espaço ali que ele costuma buscar cumprir tudo, né? Ele pega aquilo tudo ali quando ele entra na região. Então, se ele entra aqui de volta, a tendência é ele tentar buscar lá em cima. Então, e assim que funciona o movimento liso, né? Para poder vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, assim como é o nosso TTA. Quando a gente trabalha TTA, a gente tem o corpo do candle em que a gente faz a marcação, abertura e fechamento do corpo, e a gente tem esse espaço. É uma região, gente, região de alvo. Então, o preço tem a previsão de que se ele entra aqui e não reverte, ele vai ao fundo. E se ele chega aqui e reverte, ele vai ao topo. Então, ele tem a gente tem esses alvos ali, essa região de alvo para que o preço busque.
né? Então, lá em cima, quando a gente viu alguma venda, né? Quando a gente, no futuro, analisar gatilhos e ver vendas envolvendo o movimento fraco, nosso alvo vai ser o nosso primeiro TTA, que nesse caso, a gente tem duas demarcações, uma em cima e outra embaixo. E aí, ao dar a venda aqui em cima, entrando nessa região, ele tem chances absurdas de vir aqui. Primeiro porque é a base do seu candle que fez o toque, né? É o movimento liso ali. E segundo, é o fundinho ali do movimento fraco. Ele costuma buscar essa regiãozinha ali, ó. É onde ele fez o toque no movimento fraco. Então, aqui, ó, é o toque do movimento fraco. Essa base do toque. E o preço, quando dá a venda lá em cima, ele costuma buscar primeiramente o primeiro alvo do movimento fraco. Vou botar em 2 horas para a gente começar a trabalhar o padrão de pensamento. Então, gente, qual é o padrão de pensamento? Deu venda, após todas essas idas e vindas do movimento fraco, deu venda, ele vai buscar o quê? Primeiro TTA do movimento fraco. Se ele fizer essa voltinha aqui, uma respirada, né? Pode ser que vá direto também. E não reverter, ele vai vir, ó, e busca o outro TTA. E aí, se ele não reverte, ele busca o TTA seguinte. Aqui, no caso, está muito pertinho, né? E aí, acabou que ele já veio até na região aqui, praticamente na região. Mas é isso que ele faz. Ele vai buscando de TTA em TTA até buscar o fundo do movimento fraco. E aí, no fundo do movimento fraco, a gente tem uma grande chance do preço segurar e subir, né? Isso acontece muito como aconteceu aqui. O preço aqui deu dupla confirmação de compra, que a gente vai ver no futuro o que é isso. Mas aqui deu uma confirmação de compra pra gente. E aí, isso indica que, primeiro, estamos no fundo do movimento fraco. Uma região muito forte para seguir, no caso aqui, na direção de compra. Né? Para ele esquecer a ideia de venda e subir, né? Então, uma região muito forte. E também, gente, ó lá, foi embora, tá vendo? E aí, a gente já viu que o preço ele vai buscando essas regiões. Primeiramente, busca o primeiro toque, depois busca o segundo, depois o terceiro. Mas algo muito importante que precisa ser dito é o seguinte: se ele chega aqui no primeiro toque e reverte para compra, ele vai testar topo, por isso que ele veio aqui, ó. Muitas vezes ele vem até lá em cima e volta. Então, ele tende após fazer o primeiro toque, após vir na região do primeiro toque, ele tende a dar uma segurada. Se você observar que ele deu compra, nesse caso, né, que a gente está trabalhando, que ele deu compra, ele vai voltar para testar a região aqui de topo. Nesse caso, não veio muito longe. Você vai acompanhar essa subida, né? Vocês vão aprender como vocês vão fazer mais na frente. Dando venda, ele vai vir buscar a próxima região, próximo TTA, ó. Candle que fez o toque. E aí ele vem no próximo TTA. Já tinha vindo até, ele veio novamente. E como ele já tinha vindo no TTA, a chance dele buscar o outro é grande. Aqui estava muito perto, ele veio, ó. Veio mais embaixo. Então, é assim, toda vez que ele já buscou um TTA do movimento fraco, se ele já esteve aqui, quando ele faz um retorno para voltar, ele busca o próximo. A tendência é essa. E aí, se ele dá uma respirada para voltar, ele busca o próximo, até chegar no fundo do movimento fraco. Entendem? E isso daqui é a primeira situação que envolve o movimento fraco. Você ter essa noção de que ele vai buscando alvo a alvo do movimento fraco e que ele segurando, ele retorna ao topo, voltando, ele busca o outro alvo, né? Essa ideia que você tem que ter. Chegando no fundo do movimento fraco, ele pode ser que ele dê uma boa indicação de compra, como deu aqui, para continuar subindo, né? E tudo isso acompanhando o preço, né? Então, o movimento fraco, ele dá esses parâmetros pra gente, né? E tudo isso que ocorre aqui, qualquer gatilho que no futuro vocês venham a ver, que envolvam toda a quebra do movimento fraco, são gatilhos micro. Fiquem só com isso na cabeça para no futuro a gente prosseguir com esse assunto, tá? E outro detalhe importante, né, que a gente precisa verificar é o seguinte: toda vez que você tiver um movimento fraco, peraí. Então, vou fazer só para título de exemplo algo diferente aqui. Você tem uma linha de tendência, ó. Você tem uma linha de tendência, leque. E aí você tem aqui, ó, um movimento, tá vendo? Em seguida ele começou um movimento fraco, certo?
E aí a última linhazinha que você conseguiu marcar foi essa aqui, certo? Antes do movimento fraco. Se o preço, prestem atenção, se o preço vem no topo do movimento fraco, que nem vê aqui, né? Na máxima aqui, ó, aqui no caso no fundinho, né? Aqui em cima. Então, se ele vem aqui no topo do movimento fraco, no caso de um movimento fraco caindo, no topo, segura no topo, a tendência é que ele venha para cá, assim como fez ali. Ele segurou nesse fundo e foi buscar topo, certo? Então, ele volta e vem buscar fundo. Agora, prestem atenção agora. Se após fazer isso, ele vem aqui embaixo e dá um gatilho, vocês vão aprender gatilhos ainda, se ele der uma indicação de entrada após já ter ido aqui, a chance é absurdamente grande dele vir buscar reverter a linha que vem anteriormente ao movimento fraco. Reverter toda, né? A chance é grande dele reverter isso tudo. Então, a gente vendo o que a gente está vendo ali na frente, como o preço aqui, ele já veio, já buscou toda essa região do movimento fraco, ele vindo aqui em cima, se ele der indicação de venda ali na frente, se ele der gatilhos de venda nesse movimento de subida, que a gente vai aprender a analisar na época de gatilhos, ele vai fazer o que, gente? Ó, vamos botar aqui para frente. Se ele fizer isso, se ele der indicação de venda nesse movimento de subida, ele vai voltar isso tudo aqui, ó. Por quê? Ele vai refazer toda essa linha que está para trás do movimento fraco. Então, esses são os padrões de pensamento que envolvem o movimento fraco, tá? Essa questão de vir buscar alvos, se segurar, volta no topo e aí retorna, se indicar, retorna para o outro movimento, para o outro alvo. E que ele segurando aqui, ele vai lá em cima. Chegando lá em cima, se nesse movimento de subida der venda, ele volta e reverte toda essa linha aqui para trás. Por quê? Porque ele já veio no último alvo do movimento fraco. Então, toda vez que ele já vem no último alvo do movimento fraco e dá nova indicação de entrada aqui, ele vem e reverte a linha que está toda aqui atrás. Tudo que está dentro dessa linha ali. Pode segurar algum toque aqui? Pode. É questão de acompanhamento. Mas a chance de reverter a linha toda, o que eu quero dizer com isso? A chance de voltar toda a linha, ou seja, vir aqui ao fundo da linha, é grande, tá? Então, esses são os padrões de pensamento que envolvem o movimento fraco, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima.